Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje teremos um programa muito especial, onde eu estou recebendo aqui o artista plástico, Mário Ventura. Mário, que alegria ter você aqui conosco em nosso podcast. Prazer é todo meu, né? Mais uma vez, estar aqui presente. Não participei do podcast ainda, é a primeira vez, mas é sempre um prazer estar aqui num dos melhores escritórios de advocacia do país. É uma honra. Bom demais. Gente, olha o tema, do programa de hoje. O universo criativo de Mário Ventura. Não sei se você já teve a curiosidade de poder entender como é que funciona esses bastidores de criação, né? Não só de quadros, mas também de peças que sempre vão ter a assinatura de algum artista plástico. Eu tive o privilégio de conhecer o Mário, né, e acompanhar um pouco da sua trajetória. E hoje minha ideia é eternizar, né, essa pessoa que hoje já é um ícone aqui do estado do Goiás, do Centro-Oeste, e por que não do Brasil. E Mário, nós temos aqui algumas perguntas aqui para você, né, querendo saber um pouco sobre sua trajetória, né? E a primeira pergunta, que eu acho que é curiosidade de todo mundo, é que você vem de alguma família de artistas, fez alguma faculdade? Como é que você iniciou nesse business? Bem, na verdade, eu acho que eu quebrei tabu na minha família, né? Eu venho de uma família muito simples, né? Todo mundo trabalhador. E iniciou, na verdade, eu sempre fui curioso, desde criança, eu gostava muito de rabiscar, de pintar, né? Mas não sabia o certo, né? E tive a oportunidade, em uma certa idade, de trabalhar em uma residência, que eu mexia com jardim, e essa pessoa ela era dona de uma das maiores galerias aqui de Goiânia, né? Que era a época, Galeria de Arte. E eu passava lá todos os dias, era uma casa muito grande, assim, e tinha muito vidro e um vão, e eu sempre via aquelas obras de arte. Daí eu comecei a despertar o interesse, eu não sabia quando eu iria, né, pintar, mas eu já era meio que fascinado. Eu sou autodidata, não fiz faculdade nem curso nenhum. Olha só, então, gente. Começou por aí o meu interesse em pintar. Com quantos anos você percebeu que queria ser um artista plástico, né? Na verdade, depois que eu saí desse trabalho, que eu fiquei encantado, que aquilo ali me fervia o sangue, assim, vamos dizer, nas veias, eu tive a oportunidade de uma amiga me convidar para ela participava de alguns eventos de artesanato e tal, e aí eu cheguei aí, tudo, e aí eu dei início, eu comecei a pintar, fiz o meu primeiro quadro, né? Após esse trabalho aí, mais ou menos uns 25 anos atrás, e daí eu não parei mais, aí eu comecei... Você lembra o que foi que você pintou? Foi um quadro abstrato? Foi uma foto? É interessante, porque eu cheguei lá e aí eu tinha uma professora de arte, ela falou, eu vou te ensinar, a gente vai fazer aqui um ciclo, uma coisa, e aí eu fiquei meio travado, ela falou, você não vai pintar? Eu falei, aí ela percebeu, você tá travado, você quer tentar? Eu falei, não, eu quero tentar. E aí eu fiz um quadro lá, uma árvore assim, com vento, colorido, eu gosto muito de cores, né? E aí ficou marcado esse quadro, eu fiz esse quadro, o filho dela voltou a pintar, ficou assim, achou interessante, uma pessoa que nunca pintado em meia hora um quadro, e foi aí aonde eu tive o meu pontapé inicial na minha carreira, vamos dizer assim. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, você tem um estilo preferido, acredita que não existe uma limitação? Porque nesse mundo as pessoas têm tendências, né? O que é que te inspira, né, em relação ao estilo? Bem, na verdade, se tratando de estilo, existem vários estilos, né? Vai depender muito do foco, do poder aquisitivo e do tipo de, vamos dizer assim, de cliente, né? Não existe um estilo específico, por quê? No natural, 99% das pessoas, elas gostam daquilo que os olhos contemplam. Por exemplo, flores, né? Coisas reais, naturais. Então, está-se aí falando-se de arte, que 99% das pessoas vão gostar de coisas reais. Porém, eu trabalho mais com a coisa da abstração, entendeu? Enigmática. Então, tanto o natural quanto o abstrato vai depender da visão do que a pessoa quer. Mas, no geral, 99% das pessoas elas tendem a, se tratando de arte, a aceitar aquilo que elas veem naturalmente. O abstrato seria mais ligado, né, para arquitetura, para design, para coisa mais conceitual. Coisa legal que eu acho do Mário, eu sou advogado de profissão, todos vocês que me assistem, né, me conhecem, quem nunca me viu está sabendo agora
pela primeira vez a minha profissão. E eu trouxe o Mário uma vez aqui no escritório e falei, Mário, o escritório está sem nada aqui, mas eu queria que você pudesse me auxiliar num direcionamento. Eu preciso colocar aqui uma obra de arte que seja referência dentro da minha sala pessoal, né? E eu mostrei para ele o espaço, falei o tamanho, as dimensões que eu queria e eu falei, agora me dá sugestões. Eu achei muito interessante que ele foi pesquisar sobre a minha pessoa, né? O que é que eu refletia em relação à sociedade, foi verificar meus hobbies, né? E ele criou algo aqui que chama atenção, é fantástico. Todo mundo que chega no escritório, ele aponta o que é isso, né? E eu queria que você pudesse explicar um pouco, né? Porque você fez um trabalho, criou, né, algo, né, que eu não quero revelar, quero que você fale. Como é que você chegou àquilo? É comum? Foi a primeira vez comigo? Você chega no espaço, associa uma pessoa e cria algo do zero. Como é que foi aquilo? Bem, na verdade, quando eu recebi o convite, né, que eu te falo que mais uma vez é uma honra, né? Eu já venho há algum tempo trabalhando, eu faço essa curadoria, né? Essa visita técnica na casa dos meus clientes, que geralmente são pessoas que querem algo exclusivo. Quando o Dr. Flávio me convidou para vir aqui, dar uma olhada no escritório e tudo, fui dar uma pesquisada na vida dele e eu peguei uma foto dele da última viagem, creio eu até então, na minha visita, que ele foi para Dubai. Então, eu falei, poxa, ele quer uma árvore da vida, que eu já pintava a árvore da vida em alto relevo na pasta de ouro, porém sempre branca. O pessoal gosta muito de branco, né, cor neutra. E ele veio com uma proposta inovadora, que seria uma árvore, né, na cor black e tal, e eu achei muito interessante. E aí eu peguei, pesquisando lá sobre essa última viagem dele, achei muito interessante. Ele tinha uma foto lá em Palma de Jumeirah, né, aquele condomínio de luxo lá em Dubai, e eu falei, por que não? A árvore da vida Palma de Jumeirah, para quem não sabe, ela faz todo um círculo assim, de forma de palmeira. Então eu usei dessa inspiração. Da viagem dele, que é uma coisa, né, que com certeza foi uma viagem assim, bacana, né? Uma viagem bonita, uma coisa que trouxe bastante experiência, e transformei ali Palma de Jumeirah, a expectativa ali de todo o glamour, de todo o luxo, trouxe para a minha obra, direto para o escritório dele, foi a primeira árvore da série Black, Árvore da Vida, foi criada especialmente do Dr. Flávio. Olha aí, tá vendo, gente? Exclusividade é o nome, viu? Vamos aqui a um breve intervalo, até já já. Não deixe que a inadimplência dos seus clientes sufoque o seu crescimento. A Varela Torres Recuperação de Crédito é especializada em cobranças e negociações de dívidas, com profissionais preparados para agirem em negociações simples e casos complexos. Recupere o controle do seu negócio, elimine a inadimplência de recebíveis e evite desgastes com os clientes. Fale com quem está há mais de 5 anos no mercado com resultados comprovados. Para mais informações, ligue no número 62 993 97 43 36. Varela Torres, Recuperação de Crédito. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o artista plástico Mário Ventura, né? Ele que tem algumas inspirações, adora aí pintar com a famosa pasta de ouro, né? Quadros que tem marcado aí não só o estado de Goiás, mas o Centro-Oeste e o Brasilzão aí como um todo, né? Se você perdeu o primeiro bloco, vai lá no meu canal do YouTube, Dr. Flávio Varela Torres, e assiste o primeiro bloco, porque ficou muito legal, inclusive com algumas curiosidades, né, dessa arte, né, que é ser artista plástico, tá bom? E vamos de pergunta, né, Mário? Tem uma pergunta aqui que eu acho que vai abalar um pouco você, hein? Olha só, é difícil viver de arte no Brasil, né? E a pergunta, hoje você vive exclusivamente da arte ou concilia com outra profissão? Bem, uma pergunta... Os bastidores, né? A intimidade. Essa é a pergunta, né, que todo mundo quer, acho que se faz, né? Olha, no Brasil realmente é muito difícil, né, você viver de arte, só de arte, né? Mas eu tenho conseguido, através de estratégias, né, sempre estar inovando, buscando novas fórmulas, novas pinturas, novos materiais, novos conceitos e novas inspirações. O Brasil, na realidade, doutor Flávio, ele tem essa questão, né, cultural, né, porque a gente nasce aqui, é diferente diferente de uma pessoa que vive na Europa, ou na América, ou na Ásia, que desde criança ela já vai ali tendo na escola, né, passeios ali em museus e etc. Então, no Brasil, o que é a nossa cultura brasileira hoje, praticamente, que a gente mais tem? É a questão da música, que é muito forte, o folclore. Então, diferente, né, da Europa, igual eu citei, da América e da Ásia, né, o Brasil ele é difícil. Por quê? Porque as pessoas vêm dessa cultura. Quem compra quadro hoje?
né? Quem que é o meu cliente hoje? O meu cliente é aquela pessoa ligada à arquitetura, ao design. Então, a gente não está falando só de um poder aquisitivo, a gente está falando também de cultura. Então, está mais relacionado, né, com a cultura do que do próprio poder aquisitivo, vamos dizer assim. É forte, hein, gente? Eu comecei com um quadro, já temos agora aqui 5 quadros do Mário e encomendei mais 2. Então, assim, segue lá o Instagram dele, tá certo? Mário Ventura Oficial, porque tem muita coisa boa. Se você quer um estilo assim, diferente, que vai gerar um glamour de quem entrar no teu ambiente e dizer assim, uau, esse é o cara, viu? Eu já comprei e atesto, assina embaixo aí pelas obras de arte aí do Mário. Mas vamos de pergunta, né? Existe algum estilo de pintura ou desenho que costuma vender mais, que o mercado aceita com mais facilidade? Ou isso é mito? Não. Vamos lá. Como eu tinha te falado, até falei anteriormente, né, é parecida a pergunta, mas tem propostas diferentes aí, explicações diferentes. Por quê? Como eu falei para o senhor, a maioria das pessoas vai comprar aquilo que elas estão acostumadas a ver mesmo. Como eu citei, vou dar um exemplo aqui. Se você pintar um quadro florido, por exemplo, um caminho, uma paisagem mais para o lado do real, vai atender um público maior, certo? É mais comercial. Porém, a gente tem um nicho a trabalhar, né, que seria assim, um mercado de luxo, que a gente preza bastante por... Né, vai de acordo com o que você quer, o que você busca, o que o artista está buscando. Então, o meu mercado é mais focado para arquitetura, design de interior, entendeu? Assim, então, eu acredito que, por conta disso, do meu trabalho, do meu nicho, eu tenho focado mais em coisas enigmáticas, abstratas. Eu acho que é mais aceito pelo público nesse quesito de decoração, por lado da arquitetura e questão de agregar valor mesmo, é coisa abstrata e enigmática mesmo. E assim, questão de cores, mais colorido ou mais neutro? Tá aí uma boa pergunta, né? Sua característica, né? O artista, eu acredito que todos os artistas, eles são apaixonados em cores, né? Porque as cores são vibrantes. As cores não são simplesmente cores. Se você for olhar lá na antiguidade, era muito difícil você ter um acesso a uma cor, por exemplo, vermelho, né? Que era uma cor utilizada aí apenas para rei, rainha. Depois teve-se o azul, né? Então... eu amo cores, eu sou apaixonado em cores, porém vai muito do cliente, né? Dependendo do ambiente, da decoração, do estilo da casa, do mobiliário, tem-se essa diferenciação aí que o cliente ou o arquiteto ele vai prezar pela absorção, se combina mais cores neutras ou mais colorido. Rapidamente, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, né, o nosso programa, que o nosso tempo já foi embora, o programa bom é assim, eu tenho uma curiosidade, tá? Qual a diferença entre artesanato e obra de arte? Bem, vamos lá. Esse também é uma pergunta bem polêmica, tá? Que a maioria dos artistas às vezes ficam em dúvida. O que acontece? Vou resumir, como você falou, para a gente resumir, né? O que é um artesanato? Embora tudo criado seja arte. A diferença é que o artesanato ele é criado em grande escala e repete-se a mesma peça. Então está mais agregado à venda do que conceito. Enquanto a obra de arte, né? Ela tem ali toda uma poesia, tem mais a ver com o artista, com o que ele quer expressar. Então ele é mais limitado, ele é seriado, então ele agrega mais valor no mercado. É forte, hein, gente? Nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer o queridíssimo Mário Ventura. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de gravar conosco, tá bom? E aguardo você mais uma vez aqui. Prazer é todo meu. Vou ficar aguardando. Que Deus te abençoe e até a próxima.